Eu vou ler aqui mais uma vez, irmãos. Os irmãos acompanhem comigo, que é escrito assim está. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos no mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dois discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo no barco, e naquela noite nada apanharam. Irmãos, parece que tem alguns crentes que basta ficar longe da presença do dirigente, do pastor, da igreja. A primeira coisa que vai fazer, irmãos, é a lambança. Se você em casa ler no livro de Lucas, capítulo de número 5, você vai ver que os discípulos, que Pedro, Tiago e João, saíram para pescar e naquela noite não pegaram nada. Até que Jesus chegou na praia, irmãos. E quando Jesus chega, irmãos, o que não dava certo vai passar a dar certo em nome de Jesus. Você pode até tentar, irmãos, como cristão, fazer alguma coisa sem Jesus. Mas eu já te aviso irmãos, não vai dar certo. Jesus em Lucas capítulo 5, Jesus fala para Pedro assim: olha Pedro, a partir de hoje eu farei de vocês pescadores de homens. Abandona a pesca porque eu tenho algo melhor para você em nome de Jesus. E Jesus sempre fez questão de frisar, irmãos, que ele sempre avisou aos discípulos que ele iria ser entregue nas mãos dos malfeitores, iria padecer, morrer, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Jesus fez questão. Se você for ler os evangelhos, você vai entender que Jesus fez questão de dizer acerca disso. Está muito ruim de novo. Então, irmãos, é no segundo. Isso. Glória a Deus. Então, irmãos, você vai entender que Jesus te deu uma ordem, irmãos. Não tem como você mudar aquilo que o Senhor te conduziu. O crente, irmãos, para ser crente de verdade, é necessário obedecer à voz do Senhor, a palavra de Deus. Porque se você não obedece, irmãos, a palavra de Deus, você está perdendo seu tempo. E só bastou Jesus ficar ausente deles 3 dias. Olha que Pedro, irmãos, a liderança que Jesus havia constituído por cabeça, falou assim: ó, eu vou pescar. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. E olha a responsabilidade que um líder tem. Um líder, irmão, por mais que esteja sangrando a canela, tem que prosseguir, irmãos. Tem que prosseguir. E Jesus, irmão, esperava, principalmente de Pedro, obediência à palavra de Deus. Irmãos, esses homens aqui, com a narrativa e a presença de Pedro, eles viram todos os milagres que Jesus realizou. Eles viram Jesus curar, Jesus libertar, Jesus salvar. Eles viram Jesus trazendo os mortos à vida para a glória de Deus. Mas bastou, irmãos, eles ficarem longe de Jesus 3 dias e voltou a fazer o que não era para fazer. E olha que interessante, irmãos, eles vão pescar novamente e chega lá, irmã Marta Edna, o que acontece? Acontece isso aqui, ó, versículo de número 3. Vou pescar, disseram eles, também nós vamos contigo. Foram, subiram logo no barco e naquela noite
nada apanhado. Por quê, irmãos? Porque fazer as coisas, irmãos, sem a direção de Deus, não vai dar certo. Você vai se frustrar. Sabe por quê, irmãos? O obedecer é melhor do que o sacrificar. Quando você obedece a palavra de Deus, irmãos, fica tranquilo. Talvez as coisas não vão acontecer da forma que você quer, no tempo que você espera, mas que vai acontecer, vai. Se frustraram, irmãos, não pegaram nada. Só que olha o que acontece, versículo 4. E sendo já amanhã, ou seja, pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Sendo já amanhã, domingo pela manhã, Jesus já tinha ressuscitado, irmão Antônio. Sendo já amanhã, ou seja, no domingo, ao terceiro dia, pela manhã, Jesus se apresenta na praia aos discípulos. Mas eles não conheceram que era Jesus. Queridos, o crente que não obedece à voz do Senhor, ele se torna um alvo fácil para o diabo. Porque quando você, irmão, deixa de ouvir a voz do teu Senhor, é porque o negócio está ficando complicado na tua vida, irmãos. E Jesus havia falado que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Aí olha que interessante, irmão, Jesus chega na praia, irmão, de volta. E quando Jesus chega na praia, dá-se a entender, irmãos, 200 côvados. O que é um côvado? Um côvado é medido, ó. Daqui, aqui, ó. Isso é um côvado. Daqui, aqui. É um côvado. Então você coloca 200 vezes esse côvado aqui. Então dá para entender, irmãos, que Jesus falou, eles ouviram, não estavam tão longe. Jesus falou assim: ei, tem de alguma coisa de comer aí? Sabe o que eles falaram, irmãos? Não. Irmãos, a pior coisa, irmãos, é você receber de Deus uma ordenança. É Jesus te pedir alguma coisa e você não ter nada por eles. Jesus sempre serviu, irmã. Jesus sempre ofereceu. Jesus sempre deu. Mas na hora que Jesus precisa, irmão, tem alguma coisa para comer aí? Não, nós não temos nada, Jesus. Sabe por quê, irmãos? O crente que deixa de obedecer à voz do Senhor, o crente que deixa de andar com Jesus, irmão, ele não vai ter nada para oferecer. Sabe por quê, irmão? Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Então, irmãos, por mais difícil que seja a tua jornada no Evangelho de Salvação, fique na presença do Senhor, irmãos. O mal dessa geração nossa hoje é achar que Jesus tem casa boa para dar para os outros, carro bom, você vai ficar milionário. Irmãos, prosperidade nunca foi pecado. Só que você concorda, irmão, que tem crentes que nunca vai poder ser próspero, porque se ele na prova, ele nega Jesus, imaginando a prosperidade. Irmãos. Os irmãos acham que se eu morasse no Tamboré 2, 3, eu ia estar aqui, irmãos? Não. Meu pai? Morasse numa mansão daquela lá, eu ia estar aqui? Não, irmãos. Então, irmão, não adianta, tem coisa que Deus não vai te dar. Porque Deus te conhece melhor do que você mesmo. Deus te conhece melhor do que você mesmo. Então não adianta espernear, não adianta. Deus não vai te dar. Os discípulos andaram praticamente com Jesus de 3 a 3 anos e meio. Jesus inicia o seu ministério com 30 anos, aproximadamente com 33 anos e meio, Jesus é crucificado, morre. Então o ministério de Jesus, como milagres, durou de 3 a 3 anos e meio. Tem alguma coisa para oferecer para Jesus aí? Não tem nada. Estou vazio. Por que está vazio? Porque não está obedecendo a palavra de Deus. Irmãos, todas as vezes que você não obedecer à voz do Senhor, você vai ser um crente vazio, raso, raquítico. Você nunca vai ter nada para oferecer ao Senhor. Agora, o que me chama a atenção, irmãos, é que o amor de Jesus é tão grande, irmãos, que olha o que ele faz, irmãos. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tens alguma coisa de comer? Responderam: não. E ele lhe disse: lança a rede do lado
do lado direito e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podia tirar pela multidão de peixes. Agora escuta uma coisa, irmãos. Tudo que Jesus te falar, irmãos, pode ficar tranquilo. Vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Trabalharam a noite inteira, pastor. Pegaram nada, irmãos. Aí Jesus chega de manhã, fala assim, ó, lança a rede do lado direito. Irmãos, quem fez o mar? Quem fez os peixes? Toda criatura, tanto no céu quanto na terra, são sujeitos à voz do Senhor. Toda criatura, tanto no céu quanto na terra, é sujeita à voz do Senhor. Irmãos, eles podiam até ter jogado a rede do lado direito, irmão, mas sem a direção do Senhor, não pega nada. Aí Jesus falou assim, ó, peixe, ficam todos do lado direito. Aí Jesus fala, agora lança a rede. Lançaram a rede, pegaram 153 grandes peixes. Aí sabe o que acontece, irmão Antônio? João, que é o apóstolo do amor, que é o apóstolo que inclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus, chegou para Pedro e falou assim, Pedro, quem está na praia é o Senhor. Quem está na praia é Jesus. Eu sinto a presença dele, essa voz eu conheço. E esse milagre aqui não é a primeira vez que a gente vive. Nós desobedecemos, mas ele veio porque ele vela pela sua. Quando Pedro, missionário, percebeu e viu que ele tinha errado, pulou dentro do mar. Porque, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui com todo o temor em nome de Jesus. Não esperem nada dessa sociedade, irmãos. Nada. Não esperem nada dessa sociedade. Eu já disse isso, já, irmão Antônio. Eu, se eu fosse Deus, irmão, eu já tinha matado tanta gente. Mas eu já tinha matado tanta gente que não ia sobrar nem farelo, irmãos. Mas graças a Deus que não sou eu. Juliana, os camaradas erraram, desobedeceram, transgrediram a vontade do Senhor, foram fazer o que não era para fazer. Aí Jesus vai lá na praia e fala assim, ó, lança a rede do lado direito, que vocês vão achar. Estou falando essa noite, aleluia. Nunca espere nada de homens. Aleluia. Porque o homem, quando você errar, ele vai te sentenciar. O homem, quando você falhar, ele vai, ó, cair de pau em cima de você. Parece que tem gente, irmãos, que faz questão de ver camarada lá no mundo, lá transgredindo as leis. Tem gente, irmão de Valdo, parece que faz questão. Eu quero que ele fique lá mesmo, que se arrebente no mundo. Lucas 19 diz, irmão, o próprio Jesus dizendo, ele disse assim, ó, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus tinha todo o motivo, irmãos, para chegar para Pedro e falar, Pedro, eu não falei que eu ia ressuscitar? Eu não falei, Natanael, que eu ia ressuscitar? Por que vocês me desobedeceram? Olha aí, pescaram, não tiveram sucesso em nada. Mas vocês são um bando de endemoniados mesmo, hein? Vocês não obedecem, mas sabe o que vocês merecem? Couro. Não, irmãos. Jesus foi lá com toda a humildade, com todo o amor. Você sabe por quê, irmão Divaldo, que hoje a gente já não vê mais os milagres que nós vimos antigamente lá na igreja, irmão? Por causa dessa incredulidade. O irmão às vezes tropeçou, irmão, falhou em alguma coisa. Ó, os crentes, ó. Sabe por quê, irmãos? Julgar e condenar é mais fácil do que ir lá e abraçar e trazer de volta, irmãos. Aí o que acontece, irmãos? Eles lançam a rede, pegam os peixes, e quando eles retornam para a praia, olha o que Jesus tinha feito, irmãos. O churrasco estava pronto, o peixe já estava em cima da brasa, o fogo já estava preparado e o pão estava fresquinho. Querido,
Jesus nunca vai te decepcionar quando você for fiel à palavra de Deus. Por isso que o salmista Davi disse assim, ó, fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Jesus preparou tudo, Edivaldo. Ó, o peixe que simboliza a multiplicação já estava assado. O fogo que simboliza o Espírito Santo já estava ardendo. E o pão, que era a presença do unigênito Filho de Deus, já estava posto à mesa em nome de Jesus. Então, irmãos, não se preocupe não. Está doendo, irmão, essa prova aí? Segura mais um pouquinho. Jesus está vindo com pão, com fogo e com peixe para suprir a tua necessidade. Está vindo. Está vindo, em nome de Jesus. Aí o que acontece, né, irmão? Tem aquele ditado que diz assim, que gato escaldado tem medo de água fria, né? Jesus foi lá, preparou tudo, todo mundo começou a comer, mas ninguém ousava perguntar, irmãos, quem era ele. Irmãos, todas as vezes que você deixa de obedecer à voz do Senhor, irmãos, Ele me lança seta sobre a sua vida para te dizer, ó, desiste, sai fora. Você não tem mais intimidade com o Senhor. Você já errou tanto. Para com isso. Só que o amor de Jesus para com a nossa vida é tão grande. Se você pudesse imaginar o tamanho do amor que o Espírito Santo tem para você, irmão, você seria um pouco mais fiel ao Senhor, mais grato ao Senhor, mais temente ao Senhor, mais dedicado à obra de Deus. Irmãos, hoje está, infelizmente falando, irmãos, está tipo assim, sabe, o que vem na cabeça do crente, ele vai e faz. Não há mais uma obediência, não há mais um temor, não há mais um comprometimento com o reino do céu. E sabe o que acontece, irmãos? Jesus chegou na praia de repente. Eles não esperavam Jesus. Mas quando eles menos imaginavam, Jesus chegou na praia. O de repente de Deus na sua vida pode chegar, irmãos. E na hora que chegar, qual vai ser a tua posição como homem e mulher de Deus? É notório, é do conhecimento de todo mundo, irmãos, que ninguém esperava o que ia acontecer lá no Rio Grande do Sul. Ninguém imaginava. De repente de Deus chegou e ninguém imaginava. E ali, irmãos, para você ter uma noção, não foi rico, pobre, alto, baixo. A destruição, irmão, foi com todo mundo. O de repente aconteceu. E no de repente de Deus na sua vida, o que você tem a oferecer ao Senhor? O que você tem a oferecer ao Senhor? Hoje é culto de Santa Ceia, irmãos. E hoje é culto que nós fazemos menção de um Deus que partiu e prometeu que vai voltar. Para alguns Jesus vai vir no coletivo, irmão, diante de todo mundo. Mas para alguns Jesus pode vir para você hoje. E se isso acontecer, irmãos, o que você tem para oferecer ao Senhor? O que você tem a oferecer ao Senhor? Jesus está mais perto, irmãos, do mês que passou. Ele está mais próximo, irmãos, do mês que passou. Do jeito que as coisas estão indo aí, irmãos, só falta o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, dizer para o Filho: vá buscar a tua igreja. Só que eu te dou um alerta nessa noite, irmãos. Vigia. 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 Porque Jesus, quando chegou na praia, irmãos, eles não tinham nada a oferecer para o Senhor. Sabe por quê, irmão? Primeiro, estavam vazios.
em desobediência e longe da presença do Senhor. Então, irmãos, que essa palavra hoje, ela fica de meditação para mim e para você. O que você tem para oferecer ao Senhor nessa noite? O que você tem para oferecer ao Senhor nessa noite? Irmão, Jesus não está preocupado com a tua eloquência na pregação, na oração. Não, irmão. Jesus está preocupado com a sua obediência. Infelizmente, irmão, nós estamos vivendo uma classe de crente fofoqueiro, linguarudo, contendeiro, desobediente, não quer obedecer à liderança e depois quer tomar posse do milagre. Eu tenho uma notícia para te dar, irmãos, cuidado. Nós aprendemos aqui na quarta-feira passada, irmão, que Deus é amor, mas Deus é justiça ainda. Deus ainda mata, irmãos. Porque o povo, por não obedecer os mandamentos do Senhor, numa só lapada, irmãos, morreu 3.000. Depois, quando Deus abriu a terra, a tribo de Coré foi mais 5.000. Então, irmãos, vigie. Obedeça um pouco mais. O obedecer é melhor do que o sacrificar. E quem não obedece à liderança, quem não obedece à palavra, irmãos, eu vou te dizer uma coisa para você, com toda convicção, você está perdendo o seu tempo, irmãos. Jesus é misericordioso, irmão. Jesus foi atrás deles porque sabia. E a bondade de Deus foi tão grande com eles que Jesus foi atrás de Pedro e disse para Pedro assim: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Pela segunda vez, Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele disse: o Senhor sabe que eu te amo. Quando Jesus pergunta pela terceira vez, irmão Antônio, Pedro se frustrou. O Senhor sabe que eu te amo. Então Jesus estava falando assim: ó, o que vocês estão fazendo comigo, vão fazer com vocês também. O que vocês estão fazendo comigo, vão fazer com vocês também. Pedro foi perseguido, Pedro apanhou, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então, irmãos, toda uma ação gera uma reação. Cuidado, irmãos, com a tua vida ministerial, porque tudo que o homem planta, ele colhe. A igreja aqui, irmãos, tem um dono, é o Senhor. Ele só me deu a oportunidade, irmão Marcos, de me colocar aqui, irmãos, como mordomo. Eu não mando nada aqui, irmãos. Porque mesmo porque, irmãos, se eu não andar na conduta do Senhor, ele me mata. Pastor, eu não sei se é isso mesmo. Mas pelo que vai entender, irmão, pelo jeito, só um mosquitinho me mordeu. Ontem e hoje, irmão, só misericórdia. Então, irmão, para Deus colocar o cristão no lugar dele, não precisa de muita coisa não, né? Só um mosquitinho. Então, irmãos, vamos ser mais tementes ao nome do Senhor. Jesus está voltando. Eu estou aqui, irmão, para somar com os irmãos. Eu quero que vocês saibam de uma coisa, irmãos. O que eu puder fazer, eu vou fazer pelo reino no nome de Jesus. Eu sei que tem irmãos aqui que está ferido, está triste, está batido, está amargurado. Mas eu não vou cessar de orar por vocês, irmãos. Nós estamos aqui em campanha de oração, uma semana sim, uma semana não. Se tem uma coisa que eu aprendi, irmão, para vencer provações, irmãos, é através da oração. Porque o que eu não posso fazer, ele faz por mim. Vigia. Vigia, irmãos. Não fica dando ouvido, irmãos, a certos tipos de pessoas, não. Porque esses dias eu vi uma coisa que me deixou entristecido. Só que eu ouvi, depois eu ouvi também a sentença. Eu vou ficar obedecendo o pastor, não, porque é isso. Está cheio de pastor de pecado, está cheio de pastor de adultério, está cheio de pastor de coisa errada. Tem, irmãos. Mas tem muitos homens de Deus ali que naquela palavra de Deus. E esse linguarudo que falou isso, irmãos, infelizmente, pegou uma enfermidade aí, perdeu um dos pés, está sujeito a perder uma das pernas, irmãos. Porque fala demais, irmãos. E aí daquele que tocar no ungido do Senhor. Você é como a menina dos olhos do Senhor, irmãos. Quem tocar em você está tocando em Deus. Então, irmão, se você guarda essa palavra nessa noite,
Talvez você tenha uma palavra com mais eficácia. É o que Deus tem para nós essa noite. Nós vamos nos colocar de pé. Nós vamos participar desse ato maravilhoso. E eu sempre digo, queridos, isso aqui é um alimento, irmãos, que não é todo mundo que pode participar. Isso aqui é um alimento, irmãos, real. Só pode participar disso aqui, irmãos, os filhos do rei. Então você que nessa noite participa da Santa Ceia, você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Valorize esse ato, irmãos, porque esse ato custou a vida e o sangue de um Deus inocente que morreu por mim e por você. Ele ressuscitou, irmão, para suprir a minha e a tua necessidade em nome de Jesus. Confie no Senhor, irmãos, o Senhor nunca vai te abandonar. O Senhor nunca vai te abandonar. Então, irmãos, persevere. Lute mais um pouco. Prove para o Senhor que não vai ser as lutas, as provações que vai te fazer parar, não, irmãos. Mas confia no Senhor que Ele ainda tem, irmãos, um escape para todos aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Você pode aplaudir o Senhor essa noite. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pois o crente, quando ele é fiel, não importa as circunstâncias, não. Ele faz de qualquer lugar, lugar de adoração. Em meio à dor, adore a Deus. Na aflição, adore a Deus. O céu fechar e o mar toldar. Quando ele é fiel, não importa as circunstâncias, não. Ele faz de qualquer lugar, lugar de adoração. Em meio à dor, adore a Deus. Na aflição, adore a Deus. O céu fechar, o mar toldar, adore a Deus. Em meio à dor, adore a Deus. Na aflição, adore a Deus. O céu fechar, o mar toldar, adore a Deus.
fechar.